Ela que empreende há quase 10 anos, tem um negócio em Umuarama lindo que com certeza pode te ajudar, inclusive no seu projeto verão. Então fique até o final desse episódio. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights e mostrar que a mulherada empreende sim e é muito pujante. Seja muito bem-vinda, Elisa Bondezan Howen. Muito obrigada, Rick. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz pela oportunidade. E acho que nosso bate-papo aí vai ser muito bacana. E aí, quem que é Elisa? Se apresente. Eu sou Elisa, eu sou uma mulher, acho que moderna, mãe de 2 filhos maravilhosos, o Luca e a Maitê. Sou esposa do Paulo, um marido maravilhoso para mim. E sou uma mulher multitarefa. Quem me conhece sabe que o meu dia a dia é puxado. Sou também produtora rural. Que legal! Sim. Essa parte eu não conhecia. Eu acho que tem muita gente que não sabe. Uhum. Mas hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, Show. de tudo como começou, enfim. E aí, vamos lá. Daria pra abrir um programa de TV com a sua família, tá? A família modelo, assim, ó. Vocês são, não, de verdade, Obrigada, forma uma família linda. Obrigada. Você, seu esposo, os filhos, nossa, perfeito. Eu sou suspeita porque os meus pequenos são a paixão da minha vida. O Paulo também, um marido maravilhoso, super me apoia em tudo. Enfim, a gente se dá super bem, então eu acho que é só sucesso mesmo. Se conheceram em casting de moda ou não? Não, não. Nós nos conhecemos num elevador. Caramba! Lá em Cianorte, porque eu sou natural de Cianorte. Uhum. Minha família é toda de lá, meus pais moram lá até hoje. Legal. E A história inicia ali, então. isso. Show. Minha vida toda em Cianorte. Então, Capital da moda. fazem 5 anos que... Vai fazer 6 anos que eu me mudei para Umuarama. Legal. E a gente se conheceu no elevador, enfim. E aquela coisa, mas assim, a vida nos distanciou. 2 anos, ele noivou com outra pessoa. 2 anos depois a gente se reencontrou e aí nos casamos. No outro ano já tivemos filho e tudo fluiu. Então Quando a gente, é pra ser, é pra ser. nós temos 5 anos de casados e 2 filhos aí maravilhosos, uma família incrível. Parabéns. Obrigada. E como que inicia a tua trajetória no mercado de trabalho? Teve um primeiro emprego, já entrou empreendendo? Como que foi? Então, eu sou formada em jornalismo. Nossa, que legal. Eu sou formada em jornalismo, fiz jornalismo em Maringá. Uhum. Quando eu decidi fazer a faculdade, meu pai não me apoiou, porque ele falou assim... faz administração, porque ele já tinha uma empresa. Meu pai é comerciante, empresário há muitos anos. E ele já tinha uma empresa. Não que eu fosse trabalhar com ele, até porque ele tinha na empresa, junto com os sócios, eles já tinham definido que a família não trabalharia para não gerar conflito. E aí ele falou, não, vamos fazer administração, empreender, fazer alguma coisa. E eu quero jornalismo. Pai, devia ter te escutado. Teve algum motivo, assim, do jornalismo que te encantava? Eu fui, na época da escola, eu fui fazer uma visita numa universidade e ouvi uma professora falar sobre o jornalismo, me apaixonei e comecei a entrar nesse mundo e ficou. Aí ele ainda falou assim, não, eu vou pagar 1 ano de cursinho pra você, tipo assim, pra ver se eu mudava de ideia. Mas eu não mudei. E aí ele falou, tá bom, você quer fazer isso, então vai. E como foi me apoiou, a faculdade, assim? Eu ia e voltava, ele não me deixou morar lá, meu pai sempre muito protetor. Fez em Londrina? Não, fiz em Maringá. Maringá. Uhum. Maringá, eu fiz Unicesumar. Uhum. E voltava, e o meu irmão tinha uma empresa, porque meu pai ajudou meu irmão a montar uma empresa. E eu trabalhava para o meu irmão. Entendi. Fazia parte administrativa, ficava no caixa, enfim, algumas coisas. Então, eu já ingressei nesse mundo. Entendi. E aí, me formei. Assim, para a coisa deslanchar no jornalismo, eu teria que ir para grandes centros, né? E não aconteceu. A vida, né, foi mudando os rumos. E... eu recebi um convite, né, para trabalhar numa agência de publicidade para ser redatora. Aí trabalhei um tempo, mas assim, confesso que não era muito o que eu amava, sabe? Eu gostava muito de escrever, mas não para
ensaios publicitários, nem nada do tipo. E, no geral, a agência de publicidade também não consegue valorizar tanto, assim, profissional. Não, e eu também era super nova, né? Então, assim, era um começo, nem tinha muito o que valorizar, vou colocar, né? Era super inexperiente, então, assim, eu morava com os meus pais, aquela coisa, enfim. E aí, eu saí dessa agência, não estava me encontrando mais. E aí meu pai veio com a ideia, vamos montar alguma coisa. Porque ele fez isso para os 3 filhos. Eu tenho 2 irmãos e ele fez para nós 3. Todo mundo foi empreender. Sim, mas os meus irmãos não continuaram. Sério? E até meu pai, os amigos, enfim, nossos familiares falam que eu e ele somos muito parecidos. E ele sempre incentivando essa parte pra gente, enfim. Meus irmãos fizeram por um tempo e aí resolveram fazer outra coisa. E comigo, eu falei, tá, mas eu quero montar... Eu falei, eu quero montar alguma coisa que eu gosto. Tá, mas o que você gosta? Aí, dava ideia disso, dava ideia daquilo. E na época, eu era, sei lá, em 2016, eu tô com 33, eu tinha 23 anos. 23 para 24 anos. Então, assim, vou colocar uma criança para ter uma empresa, entendeu? Novinha. Novinha. Só que eu fui atrás de tudo. Ele falou assim, tá, o que você quer montar? Eu falei, eu quero uma franquia de sapato. Mas por quê, Elisa? Porque eu amo sapato. Eu quero sapato, é uma franquia de sapato e tal, e tal. Então, eu fui e comecei a buscar. Pesquisei marcas como Santa Lola, Schutz, Arezzo, várias marcas, assim, e eu fui atrás. Entrei em contato, vi tudo que precisava, enfim, fui atrás de tudo. E aí, cheguei nele e apresentei um plano de negócio. Falei, olha, pai, tá aqui, plano de negócios, é isso que eu quero fazer, quero montar essa empresa, nananana. Aí ele, não, mas franquia é muito caro, você vai ficar amarrada, você não vai ter... Não, falei, eu nunca fiz isso, né? Então, assim, eu preciso de uma base e a franquia acaba te dando esse suporte. E, pela BF, que é a Associação Brasileira de Merchandising, a Arezzo foi eleita 5 anos consecutivos como a melhor franquia do Brasil, na época. E foi a loja ali que caberia em Cianorte. Certo. E aí eu peguei e falei, então vamos, é isso. Aí ele falou, tá, vamos atrás. E aí a gente começou as negociações, deu certo, abri a Arezzo de Cianorte. Ela ainda existe hoje, tá, gente? Mas está com uma amiga minha maravilhosa, inclusive, mas isso aí eu vou contar daqui a pouco. E como que foi para você, durante esse processo de negociação, fechamento com a marca, tudo, escolha de ponto, como que foi para você vendo isso se concretizar? Dava muito frio na barriga? Você já tinha mais uma certeza que eu vou empreender mesmo? Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha plena certeza. E assim, eu estava super ansiosa, eu ia atrás de tudo, eu acompanhava tudo, lógico. Pegou gosto. O meu pai foi assim, e até hoje, meu suporte para qualquer coisa, uma ideia ou alguma coisa. Eu grito para ele, pai, o que você acha disso? Enfim, a gente troca muita figurinha. Ele dá muito pitaco, às vezes, sem eu pedir, tá? A gente tem uma personalidade forte, para não dizer outra coisa. Ele continua empreendendo? O meu pai, não. Ele arrendou a empresa dele contra a vontade, mas foi forçado, vamos colocar assim. Para aposentar? Não, é porque o sócio dele queria aposentar. E ele não, ele sempre foi muito ativo. Só que ele tinha outras demandas que... Aí ele falou, tá, vou fazer isso. Mas eu acho que pesou, assim, para ele, na época, tomar essa decisão, sabe? Mas, por ele, eu acho que ele estaria até hoje. Ele gostava mesmo dessa rotina, da loucura do empreendedorismo. Não, super ativo, pelo jeito. Se você conhecer ele não para. Ele é, assim, extremamente agitado e fuça em tudo.
sabe? Ele vai atrás de um monte de coisa, enfim. É o jeito dele. E eu cresci assim. Aham. Parece que a gente caça problemas, sabe? A sua mãe já era mais boa, mais em casa? A minha mãe, o meu pai, quando eles se casaram, ele pediu para ela ficar em casa para cuidar dos filhos, né? E aí ela foi a nossa mentora do lar ali, ela que cuidou, deu todo esse aporte, esse suporte, né, para ele, até porque ele, ao longo de todo o processo dele de empreendedorismo, teve várias fases difíceis, né? Entendi. Meu pai trabalhou muito. Então, assim, ela que fazia todo esse... ajudava a dar esse suporte para ele conseguir construir a vida dele, enfim. Então, assim, ali no começo eu mergulhei de cabeça com a arquiteta. A gente discutia muito, porque, assim, a franquia, na época, eu não sei hoje, tá, gente? Foi uma decisão minha, quando eu fui montar a Nativo Grão, de não montar a franquia de nenhuma espécie de marca de suplemento, justamente porque eu queria ter mais liberdade. Então, Tem muito padrões, né? Eles não gostam que mexe, né? Isso. E aí, por exemplo, assim, eles tinham, para montar, eles São tinham... padrões de capitais que, às vezes, para um regional de uma não cidade, funciona. não funciona. Eu Exatamente. concordo totalmente. Entendeu? Inclusive o marketing. Então, exatamente. E aí, o que acontece? Eles tinham um piso específico. E o piso, tipo assim, o metro quadrado era R$600. Aí a gente ficava assim, mas por quê? Sendo que o outro piso de R$50 o metro quadrado vai fazer o mesmo efeito. Uhum. Então, assim, eram coisas... E aí a gente já começou a perceber como que era. Mas ao longo do período que eu ali, dos 5 anos que eu fiquei com a loja, com a Nativo Grão, com a Arezzo, foram altos e baixos. No começo eu comecei assim super ativa, enfim. Só que eu vou deixar uma dica porque eu senti isso na pele. Eu misturava muito o financeiro pessoal. Pessoa física com jurídica. Pessoa física com pessoa jurídica. Isso é o maior erro, gente. Pelo amor de Deus, você que empreende, não faça isso. Eu misturava muito. E, assim, eu não construí um capital de giro. Nossa, você dependia do fluxo de caixa, tipo, emergente. Eu vendia... Vendia para pagar as contas. Você entendeu? Não poupou. Então, assim, eu não sabia administrar. E o meu pai me deu, no começo, uma certa liberdade. Tipo assim, vai... Toca seu negócio. Toca o seu negócio. Ele me deu algumas direções. Ele não se envolveu nas finanças, gestão, nada. Não se envolveu. E quando você foi perceber que capital de giro era importante? Eu fui perceber, tinha mais ou menos 1 ano. Sério? 1 ano, que daí eu Água bateu falei, na bunda. cara, eu vou ter que gritar pro meu pai. Que daí... Então, assim, eu vivi... E o meu pai sempre falou muito isso. O meu pai foi bancário antes de ser empresário. E ele falava que a faculdade... Ele não tem faculdade, tem ensino médio só. E ele falava que a faculdade dele tinha sido o banco. Que ele aprendeu muita coisa na pele, vivendo. E foi exatamente o que a Arezzo me deu. Eu vivi na pele, entendeu? Então, assim... Só que a gente tinha um problema. A gente tinha que bater metas de compras. Esse é o problema da franquia. Eu tinha muito estoque. Muito estoque, pouco capital de giro. Isso. Nossa, o dia estava engessado. Putz. E assim, eles me davam prazos de 28 dias... Para pagar. E eu vendia um calçado em 6 vezes. Aonde essa conta vai fechar? Nunca. Não vai fechar, a não ser que você tenha 6 vezes o volume de venda do... Não tem. Entendeu? Não vai fechar. E não tinha esse volume. Nossa. No começo foi um sucesso e tal. Depois eu tive questões com funcionário, porque isso era uma coisa... Eu era uma menina de 23 anos. Mas foi muito importante você citar isso, Elis. Desculpa te interromper. Claro. Porque muitas pessoas empreendem e ela não tem essa noção de fluxo de caixa e capital de giro. E aí acontece essa questão... poxa, não, eu vou fazer aqui campanhas promocionais, vou parcelar tudo que eu vou vender bastante no mês. Aí vendeu lá 200 mil no mês, beleza. Só que vendeu tudo parcelado e as contas são à vista. E antecipa cartão. Pelo amor de Deus. Aí o juro, na margem. Exatamente. Aí acaba com a margem. Exatamente. E aí, depois de 1 ano, meu pai começou a me mostrar isso. Entendi. Porque daí, o que eu comecei a fazer? Antecipar cartão.
Juros, gente, de antecipação de cartão, hoje está muito melhor do que foi lá atrás, há quase 10 anos. Hoje a concorrência faz negociar, né? Faz. Tem gente que consegue sobreviver com antecipação de cartão. Eu tenho pavor de antecipação de cartão até hoje, porque foi uma coisa que, assim, eu sofri, né, lá atrás. Então, com um ano, meu pai começou a me mostrar, olha, você tá fazendo errado. E aí, que daí eu fui pedir ajuda para ele, falei, pai, então, preciso de tanto. Aquela, né, inocente. Você foi pedir capital de giro. Fui com o rabinho no meio das pernas, ele já tinha investido. Não, eu já tinha, tipo assim, o quão privilegiada eu fui Sim. dele ter me dado a faca e o queijo na mão e eu não ter aproveitado. Tudo bem, eu era imatura, nova, não tinha experiência nenhuma. E partiu dele querer te ajudar também a fazer isso, né? Sim, não, foi uma coisa que ele me instruiu, enfim. Só que eu fui deixando porque a minha questão é que eu precisava mostrar para ele que eu dava conta. Porque ele estava me dando aquele... Entendi. Voto de confiança. Isso. Entendi. E aí eu fui deixando virar uma bola de neve. Quando eu cheguei, que eu vi que eu não ia conseguir mais lidar, aí eu cheguei nele e falei, então, pai, eu preciso de tanto. Daí... Como foi pra você abrir o jogo pra ele? Cara, foi muito Era pior do que difícil. você falou pra ele? Não, eu falei tudo. Falou a real? Falei a real, porque assim, eu tava com o boleto atrasado, entendeu? Pagando juros, eu tava perdida. Eu vi que a coisa ia só piorar. E aí ele pegou e falou, não, calma. Daí ele falou, como assim? Tá desse jeito? Você tá vendendo tanto por mês e não sei o quê. Daí a gente... O problema não era só venda, né? Não. Aí ele me fez fazer, tá? Eu fazia, assim, todo mês um fechamento para ele. Eu fazia balanço, contagem de estoque. Gente, isso daí me dá calafrios. Eu faço ali na loja hoje, mas isso me dá calafrios. Eu tenho trauma, porque ele fazia eu fazer para saber quanto que tava o resultado, tudo. Aí eu comecei a mostrar tudo para ele. Show. Aí ele começou, não, então você vai fazer isso. Cara, te deu aula de gestão. Cara, tudo. Ele te deu uma faculdade, hein? Me deu, ele me ajudou em tudo, e aí ele foi mostrando pra mim. Daí ele falava, quanto que é o juro do cartão? Você tem que me trazer essas informações. Daí a gente sentava, daí ele falava, mas Elisa, tipo assim, você tá louca? Como assim você tem isso aqui pra pagar e não tem dinheiro e não sei o quê? Daí dava umas discussões, eu chorava, nossa, direto chorava. Então assim, eu tinha essa vontade de empreender, mas eu não sabia nada. E aí eu fui aprendendo. Chegou a pensar em desistir? Sim, várias vezes. Mas eu ia, tipo assim, ele falava, a gente tem que vender a loja, porque não tá dando nada, não tira um dinheiro de lá, e não sei o quê, e nananã. E aí eu falava, não, pelo amor de Deus, porque daí, pra mim, isso seria um fracasso. Um fracasso. É uma coisa que você carrega pro resto da vida. E aí eu não queria isso. E aí a gente foi trabalhando, e aí eu fui conseguindo reverter a situação junto com ele. Sozinha, eu não conseguiria. E foi quanto tempo para você não só reverter a situação, mas de aprendizado até chegar ao ponto do equilíbrio de novo? Foi mais ou menos uns 2 anos. Nossa, então já tinha 3 anos de empresa? 3 foi um ano de empresa. perrengue. E aí, pra eu, assim, para as coisas... É porque o que E a galera acha que é fácil empreender, não, né? Gente, nossa, vai arrancar todo dinheiro mundo, e gente, tal. quando alguém fala assim pra mim... Que é uma grande marca, mas mesmo assim, né? Porque o que acontece? O problema dessas grandes marcas, eu vou falar, que pra quem tem franquia de grandes marcas. Por exemplo, quando alguém vai e fala pra mim, eu vou abrir uma franquia que não sei o quê, eu sou CLT, e vou abrir uma franquia ou alguma coisa assim, eu falo, gente do céu... Tenta manter o seu CLT e ver se alguém consegue te ajudar no seu empreendimento antes de você largar tudo e meter a cara. Porque, assim, hoje, para empreender no Brasil, a vida inteira, assim, é muito difícil. Você paga muito imposto, você tem que se reinventar. A internet, pós-pandemia, foi, assim, uma coisa assustadora, entendeu? Então, assim... Mudou muito a percepção do consumo, né? Muito. Na época, já que eu tinha Arezzo, já tinha um problema. Eu tinha um problema. Por quê? Porque o grupo Arezzo, ele detém várias marcas. Arezzo, Schutz, Ana Capri, Vans, Brasil, enfim. As melhores marcas. As melhores marcas, Vicenza, as melhores marcas do mercado hoje são deles. Mas
o que acontece? Ele ia lá, ele me lançava uma novidade. Tipo, na época tinha muito ensaio com a Gisele Bündchen. A gente pagava o royalties todos os meses. A gente pagava fundo de propaganda. Que não volta pra cidade. Cara, fundo de Não volta pra propaganda cidade, e o gente. marketing, É péssimo. 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 E eu pagava, tipo assim, 8%. É muito dinheiro. Mas não era 8% do meu faturamento. É do bruto, né? Era da compra. Ah, entendi. Você Já entendeu? tava atrelado. Então você imagina, porque daí o que acontecia? Era gigantesco esses valores. E eu não sei se eles mudaram hoje, tá? Não. Eu já tentei vender pra essas franquias que você É. falou, as marcas tá assim ainda. E aí, o que acontece? Às vezes eu ficava com... Eles lançavam uma campanha da Gisele Bündchen, por exemplo. Pegava a Gisele Bündchen. Lançava a campanha e lançava lá os produtos dela. Todo mundo, a mulherada, ficava louca. Só que chegava pra mim, porque eu sou interior, chegava pra mim uma loja P, chegava pra mim depois do que Do os outros Alvoroço. lugares. Do Alvoroço. Perdi o timing. Além de perder o timing, as clientes chegavam até a gente e falavam assim, ai, chegou e tal. Ai, mas tá pra chegar. Não chegava. Eu comprava fora. Comprava na internet. Quando chegava Ou- pra você, já não tinha demanda. Não. Público. Aí, ou quando chegava o produto, uma semana, 2 semanas depois, eles colocavam, porque eles já tinham Liquida. lançado, colocava liquida de 30% a 50% no site. Esmagava a tua margem. Quebrava. E aí, além disso, toda essa parte de liquidação, porque a gente tinha, se eu não me engano, teve um ano que a gente teve 12 compras de coleções. 12, então era muita compra. 3 compras por coleção, praticamente. Exatamente. Caramba, meu Deus. E aí, você tinha que ficar comprando. Lançava quase que todo mês. Aham. E tudo eles lançavam novidades, todo mundo ficava alvoroçado, queria, você tinha que ter. Sem contar que tinham coisas que eles mandavam por conta, que você tinha que ter na loja. Obrigatório. Os básicos. Sim, você tinha que ter. Então, eles tinham uma margem para te mandar isso. E aí, chegavam essas promoções. Aí, por exemplo, em julho, tinha uma grande promoção que você tinha que colocar até 70% de desconto. Você paga pra trabalhar. E janeiro também. Meu pai falava, essa conta não fecha. Nunca vai fechar. Então, era muito difícil. Por isso que a gente demorou tanto que eu demorei tanto para me equilibrar. Pra virar a chave ali. E também questões de funcionário, por Você exemplo. passou perrengue no primeiro ano com funcionário, você falou? Na verdade, assim, eu tive funcionárias muito boas. Mas, sim, né? A gente sempre passa uns perrengues. As minhas funcionárias hoje elas falam que eu sou a mãe delas, né? Que elas falam. O meu consultor financeiro, David, ele fala que eu sou a tia rica, que elas me pedem e eu fico dando as coisas. Mas eu sempre tive uma relação muito boa com as minhas colaboradoras. Só que daí eu tive um problema. Eu acabei criando um vínculo sem ser um vínculo patrão, porque eu era muito nova. Então, todas elas eram mais velhas que eu. Eu trouxe vendedoras experientes de outras lojas, né? Então, para trazer as clientes. E aí, todas elas eram mais velhas do que eu. Então, ficava uma situação, às vezes, que elas não levavam muito a sério o que eu falava. E, às vezes, eu tinha que usar até o nome do meu pai, entendeu? Meu pai, não sei o quê. Então, ficava essa falta de credibilidade. Entendi. Mas eu acho que também era uma questão de posição minha. Esse posicionamento também é difícil quando você não tem tanta firmeza. Não, né? e maturidade, né? Assim, eu fui conquistando depois de um tempo. Então, assim, era também uma questão de posicionamento minha. Talvez faltava eu ser mais autoritária, entendeu? Ou mais firme, ou de cobrar mais. Então, eu me coloco também nesse lugar. Então, E o bom no empreendedorismo, você vai criando casca, né? Você vai aprendendo que a vida não é esse doce, vai criando casca, chega uma hora que você tá tão cascudo que... E é aquela coisa, a funcionária que eu achei que não ia me dar trabalho, me deu. E a que eu achava que ia ser sossegado, me deu trabalho. Então, assim, você pode esperar qualquer coisa, entendeu? Então, é sempre você tem que sempre estar equilibrando os pratos ali para que a coisa funcione, que dê certo e que
que se encaixe tudo. A parte de você se dar bem com um funcionário, mas você também ser firme em cobrar, em exigir, em fazer as coisas acontecerem. Entendi. Então, assim, foi uma faculdade. Foram 5 anos que eu fiz de faculdade. Como meu pai disse, isso aqui, Elisa, foi mais do que uma faculdade para você, porque a faculdade ia te ensinar a teoria. Você aprendeu na prática, na dor. Faculdade da vida, né? Faculdade da vida. Então, assim... Como que foi pra você ver o primeiro mês dando certo? Ai, foi muito bom. Que eu venci. Eu consegui, Colocou tudo sabe? no dia, Consegui. fez capital de giro. Não, o capital de giro é bom demais, né? Eu acho que na época, assim... Porque a margem é boa, tá? O markup é bom da marca. Mas, ao mesmo tempo, a conta não fechava porque tinha... eu já comecei errado e aí eu já estava, assim... fazendo tudo errado. Então, aprendeu o esquema da franquia? Isso. Até fazer a coisa ficar redondinha demorou ali uns 3 anos de perrengue, sabe? E sempre... E tinha esse contato com os demais franqueados para saber Sim, se era uma a gente coisa... tinha um grupo de franqueados. Eu tinha uma consultora que vinha a cada 3 meses visitar a loja. Não te mostrava isso? Não falava? Ela fazia mais a parte de piso de loja. Gestão dos calçados, modelos e tal. Mas essa parte do financeiro, não. Não? Não. Entendi. O que eu falo, assim, que a Arezzo me deu uma bagagem muito boa, além da parte da administração, do empreendedorismo, foi a parte de venda. Eles tinham muitos cursos de venda. Muitas Legal. aulas de venda. Não só para mim, como para as colaboradoras, para as vendedoras. Treinamento Então eles colocavam de venda. energia na venda. Na venda. Treinamento de venda o tempo todo. Assim, a gente tinha que assistir, fazer tudo, sabe? Entendi. Entregar indicadores. Eu não sabia nem o que eram indicadores. Então, assim, foi muito bacana, porque trouxe tudo isso. Foi um misto de tudo. A franquia deu todo esse suporte, sabe? Mas essa parte da administração, quando eles vendem a franquia, eles analisam tudo isso. Se eu teria alguém para me auxiliar, se eu teria uma gerente, se eu teria... Como eu ficava muito em piso de loja, então eu não tinha uma gerente. Depois, nos 2 últimos anos, eu contratei uma gerente. Show. E ajudou muito. Que foi quando você ficou no azul. Que daí Quando virou a chave. Isso, porque daí... Você trouxe uma gerente. Isso, porque daí eu falei, agora eu consigo pagar, eu preciso de uma gerente. Até porque muitas coisas eu não sabia cobrar na parte de vendas. E eu precisava de alguém que cobrasse. Então, foi onde eu trouxe. Até porque eu falava a meta para ela. Eu falava, você tem que bater. E o resultado, melhorou? Melhorou. Aí, a gente conseguiu vender mais, cada vez mais. E aí, a coisa fluiu, Aí sabe? deu dinheiro. Aí deu. Graças a Deus. Aí, a loja já conseguiu ter um crescimento bacana. Mas demorou 3 anos, né? E aí, o que aconteceu? Deu 5 anos, você vendeu ela e... Conheci o Paulo. Aí foi a virada de chave também. O Paulo atendia em Cianorte, por isso que a gente se conheceu lá. Entendi. E aí, ele chegou... A gente tava com casa para construir lá, tudo para casar, enfim. Nosso casamento foi até na pandemia. Mas, assim, ele chegou para mim e falou... eu acho que eu vou ter que morar em Umuarama. Porque ele atendia Cascavel e Cianorte. Na verdade, ele atendia Cascavel, Umuarama e Cianorte. Campo Mourão, não? Na época, não. Entendi. Campo Mourão foi recente. Então, Cascavel, ele tinha uma casa lá e tinha uma casa em Cianorte. Então, aqui em Umuarama, ele vinha, final de semana, um dia, operava e ia para Cianorte. Então, ele ficava fazendo esse roteiro. E aí, ele decidiu largar Cascavel e ficar Umuarama e Cianorte. E aí, ele, nessa ficada de Umuarama e Cianorte, aí ele percebeu que o Umuarama seria melhor para ele, porque na época ele era prestador de serviço, né? E aí ele falou, não, eu acho que a gente vai ter que mudar para Umuarama. Daí eu, tá, e daí? Aí começamos a analisar. Aí sentei com meu pai, conversei sobre, né? A gente já tá com o casamento marcado. Aí meu pai falou, Elisa... E o meu pai, assim, sempre foi muito sincero comigo, sabe? Ele não tem meia boca, não. Se tem ele que falar, ele fala. Ele fala. E ele falou, Elisa, seja sincera.
Ele falou pra mim, você acha que você você quer casar, quer ter filho, construir uma família, aí você vai ficar pegando estrada. E quando você estiver grávida, você vai pegar a estrada para vir aqui na loja, para ficar trabalhando na loja, sendo que você tem que estar lá, cuidar das coisas ajudar o Paulo, cuidar das coisas dele, a fazer. Porque a minha mãe foi assim, né? A minha mãe foi suporte pro meu pai. Só que meu pai nunca falou para mim, eu acho que você tinha que ficar em casa. Entendi. Ele sempre me incentivou. Ele falou assim, cabeça parada, cabeça vazia é problema. Só é para pensar abobrinha. Você tem que estar ativa. Você tem que estar ativa. Você tem que fazer alguma coisa. E aí, ele falou assim, depois você abre alguma coisa lá em Umuarama, sei lá. Por que você não vende a loja? Então, ele não te desapoiou a vir? Não, pelo contrário. Ele te incentivou a vender a loja? Não, ele me incentivou. O Paulo e ele se deram bem desde o princípio. É tão bom assim, né? Foi muito legal. E aí, assim, minha família sempre abraçou o Paulo como um filho. Então, e o Paulo também se dá muito bem com os meus irmãos, todo mundo. E aí ele falou, não, você tem que ir mesmo, construir sua família lá com seu marido, se é melhor lá para ele e tal, Tudo né? isso antes da pandemia? Antes da pandemia. E aí eu falei, tá bom, então vou vender a loja. Aí comecei a falar para as pessoas, enfim, que eu já estava, né, com a coisa marcada, né, com o casamento marcado, que eu precisava tomar uma decisão, mas eu não tinha muita pressa, porque o nosso casamento era no ano seguinte. E aí, quando foi mais ou menos em outubro, eu fiz uma negociação e com uma amiga minha que também estava interessada em empreender. E aí eu passei para ela, mostrei os números, tudo, passei para ela a loja e a gente negociou e ela comprou a loja. E aí super deu certo, tá lá com a loja até hoje, existe Arezzo lá no mesmo lugar. Tem algumas funcionárias que ainda são as mesmas Que legal, da época. E aí, olha que engraçado, em outubro eu vendi, né? Em dezembro, janeiro, começou os burburinhos da pandemia. Março, pum. Nossa. Exatamente. E ela deve ter... Loja física penou um pouquinho, né? E aí, assim, quem esperava, né? Uhum. Mas eu soube também que a própria franquia apoiou bastante, né? Porque foi um momento delicado, enfim. Todo mundo também comprando online, né? Foi uma coisa assim, mas... A franquia fez o esquema de quem comprar na região caísse para o dono da loja ou não? Não. Não fez? Eles tinham, até a parte que eu saí, eu não posso dizer hoje porque eu não sei como funciona, tá? Na época tinha a vitrine infinita. Não, prateleira infinita. Que era assim, a cliente comprava no site e tinha a opção de retirar na loja se tivesse o modelo. Uhum. Mas a venda seria uma venda, teria um custo para nós. Um custo a mais do que, por exemplo, cartão, alguma coisa assim. Diminuiria a margem. Isso. A gente teria margem menor. Então, assim, como as pessoas às vezes compravam modelos diferentes que não vinham muito, eu nem fazia muita questão de ter essas vendas, porque daí diminuiria muito a minha margem. Mas a gente vendia. Entendi. Normal, mas eu não buscava muito isso, sabe? Porque tinha essa questão da margem. E aí eu acabava tirando produtos de outras clientes que eu sabia que compraria aquele modelo. Na pandemia eu vi algumas grandes marcas, acho que a Capodart fez isso, que se a venda fosse próximo da sua cidade, você poderia fazer a entrega do produto, só que você tinha que ter o estoque. Bem parecido com o que você falou. Só que tinha esse custo a mais, tal, porque a venda entrava para eles, depois eles abatiam em tipo um crédito em produto. Isso. Tinha um crédito lá para gastar com eles ainda. Tipo, o dinheiro nem vem para você. Não, exatamente. Era basicamente isso. Entendi. Então, assim, não sei se seria tão vantajoso, né? Mas era uma venda. Ok. Então, eles fizeram isso. Eu acredito que na pandemia devem ter feito algo nesse sentido, assim. Eu nem entrei em contato com a... Nesse momento já tá morando aqui? Então... Ou ainda não? Aí eu me casei... Eu adiei o casamento 1 ano, né? Eu me casei só no civil, porque fechou tudo. Aí eu adiei o casamento para
Isso foi em 2020. Eu adiei para 2021. Então, a gente mudou para cá em 2020. Casamos só no civil e viemos. Aí, eu chorei. Chorei uns 6 meses. O que eu tô fazendo da minha vida? Porque, assim, eu tinha vendido algo que era meu. Uhum. Eu vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Era recém-casada. Nem dava pra conhecer, né? Não. Na pandemia, meu. Eu ia ao mercado à prestação. A minha sorte, assim, na época, que a gente adotou a Ipa, que era uma vira-latinha, que é a nossa cachorrinha, né? Então, assim, eu andava com ela pelo condomínio todo santo dia, passeando, porque eu precisava sair. Eu não consigo, eu não sou aquela pessoa que eu consigo ficar o dia inteiro em casa. Me dá uma coisa, tipo o meu pai. Eu sou muito ativa. E aí, eu ia, na época, ia à academia, esposa troféu. Gente, não que eu ache esse termo negativo, tá? Adoraria. Sou esposa troféu na parte da manhã, tá, gente? Mas você se permite. Eu me permito. Eu falo, meu marido fala, né? O Paulo fala que eu vou à academia às 10 da manhã hoje, né? Daí ele fala, nossa senhora, que horário é esse, Vidão, né? hein? Vidão, eu queria estar indo na Leva os academia filhos pra escola. Exatamente. Volta, Vou pra academia, tranquilo. Mas assim, eu me perdi. Você falou que nesses 6 primeiros meses você chorou bastante. Eu chorei bastante, porque assim... Ia pra academia, ia se ocupar, vamos falar de alguma forma, caminhar com um cachorro? Eu me ocupava, ia pro mercado, a prestação para sair de casa. Só que nesse tempo eu fazia um MBA. Eu estava no final do MBA da FGV, de gestão comercial. Ah, que legal. Você entrou então no curso. Legal. Entrei. Você já tinha intenção de empreender em Moarama? Já. Ah, então você já veio com esse olhar. Já. Não, quando eu tava com a Arezzo, eu já comecei a fazer o MBA. O MBA de gestão comercial. Gente, quem tem empresa, se puderem, façam. Tem que fazer. Sensacional. Eu acho, assim, que melhor que faculdade. Não sei, não fiz faculdade de administração, mas, assim, a bagagem que eles dão, tudo, nossa, é incrível. Não tem um A para falar. Quero fazer até futuramente outros, né, de outras áreas, mas, assim, indico. Mas é muito bom mesmo. MBA é muito legal. E aí eu estava no final do MBA, estava tendo aula online, porque eu fazia presencial. Mas como estava na pandemia, estava fazendo aula online, então era a única coisa que eu fazia. E aí eu comecei a me incomodar de ficar em casa nesses 6 meses ali sem fazer nada. Então, às vezes eu chorava. E o Paulo ficava preocupado comigo. Ele sabia disso ou não? Uhum. Ele sabia? Sim. Ele ficava preocupado comigo porque ele não queria... porque ele se sentia culpado de ter me trazido para outra cidade e eu não estar feliz. Mas aí eu comecei a fazer algumas amizades com uma amiga que também morava aqui, que era de Cianorte. E, assim, fui, aos poucos, construindo algumas coisas. Mas algo me incomodava. Daí, o que eu vou fazer? Daí ele falou, por que você não faz uma faculdade? Do quê? Pensei em fazer psicologia, mas eu vou estudar de novo, daí a gente quer engravidar, não sei. Ficava naquela coisa. Não que seria algo que me impedisse, mas seria um pouco mais difícil. Sei lá, quer me ajudar? Vamos trabalhar junto, você me ajuda, eu preciso de alguém para administrar as minhas coisas. Falei, se a gente trabalhar junto, a gente vai separar daqui 2 meses. Porque Paulo é muito exigente e eu também tenho um temperamento mais difícil. E a gente se dá muito bem. Mas trabalhando junto, a gente trabalha hoje em algumas coisas. Mas, assim, às vezes sai uma faísca, entendeu? Então, você trabalha com a Letícia... Eu não sei como que é, mas... Assim, eu nem vejo ela. Não, porque, ela lá, eu caio. Porque senão a gente fica louco. E aí eu falei, não, eu não quero. Eu falei, eu vou abrir alguma coisa. Mas pra que abrir alguma coisa? Você vai fazer o quê? E nananã. Porque assim... Vinícius, a pandemia comendo solto. E a pandemia comendo solto. Ele falou assim, agora não é... Meu pai, a hora que eu falei que eu queria abrir no momento da pandemia... Você é louca. Arrepiou. Você é louca. Você vai falir o negócio. Agora ninguém tá vendendo nada. Eu falei, pai, mas eu quero abrir alguma coisa relacionada à saúde. Vai dar super certo, que não sei o quê. Tá, mas você vai abrir o quê? Eu falei, eu vou abrir uma coisa que eu gosto. De novo. Aí ele falou, mas abrir o quê? Eu quero abrir um empório de produtos naturais. Por quê? De primeira você já tinha...
Caramba! Por quê, Rick? Eu vim de Cianorte e lá tinha um modelo de empório de produtos naturais. E aqui eu achei muito, muito diferente de lá. Porque aqui, o que eu sentia? Eu sentia que tinha um empório, uma loja elitizada, mais para classe A, e outra loja mais para classe C, sei lá. Ou até, Era bem discrepante mesmo. Isso. Na época... Não tinha meio termo. Hoje não, tá? Hoje isso mudou. Eu acho que com a minha vinda, inclusive, tá? Eu acho que deu uma alterada. incomodada. Isso, deu uma alterada. Mas, assim, eu sentia muita diferença. Porque eu não conseguia. Em uma, eu conseguia encontrar o a granel e não conseguia encontrar os produtos de marcas mais elevadas que eu consumia. E na outra, eu conseguia encontrar os produtos. Enfim. Então, eu achava que faltava um meio termo. Legal, Entendeu? Legal. E lá em Cianorte, era o meio termo. Entendeu? Não tinha essa discrepância. E eu falava, vai dar certo. E meu pai, mas você é louca. Agora ninguém está investindo em nada. E não sei o quê. Todo mundo tá... Quem vende hoje para comer hoje. Não sei o quê. E eu, não, eu quero. Porque eu tinha o dinheiro da venda da loja. Né? Eu ia te perguntar. Então, você já tinha essa grana guardada? Já, eu tinha a grana guardada. Legal. E aí, eu tinha essa ideia. E eu tinha um amigo meu, que, assim, amigo há muitos anos, que ele trabalhava CLT e que ele queria também empreender. Só que ele era de Cianorte, ele continuaria morando lá. E ele viria, a hora que a loja engrenasse, ele viria. Então, a gente começou a Nativo Grão do zero. Como ele era CLT, eu que comecei a procurar a maioria das coisas. E ele ia procurando conforme ele ia conseguindo no trabalho dele. E aí a gente começou, eu comecei a pesquisar tudo. Do zero, eu fui atrás de tudo. Fui nas lojas aqui, pesquisava, ia, voltava, ia de novo, olhava, via o que funcionava, via embalagem, via tudo. E o Paulo? E o Paulo, no começo, ele vai brigar comigo que eu vou falar isso, mas ele não me apoiou. Não, mas tem que falar, ué. Ele não me apoiou. Ele não falou, é feio, às vezes ele tava inseguro. Ele tava. Ele falou assim, você pode usar esse dinheiro para outra coisa, sei lá, você pode investir, sei lá, em outra coisa, e você vai querer fazer isso, não precisa. Ele falou para mim. Tinha medo de você se frustrar mais, né? Você já vinha de frustração chorando e tal. Daí ele ficou assim, meio, será que vai dar certo e tal? E aí, eu falei, cara, se eu não tentar, eu vou fazer o quê? Eu quero fazer isso. Você já tinha criado casca lá em Cianorte? Eu falei... Já tinha tomado bastante pior lampada. do que eu já passei? Não, vou... E aí, eu falei pra ele, vou procurar. Aí, comecei a procurar ponto. E vai. E você pegou um ponto top, hein, na Paraná ali. Nossa. Mas foi suado, tá? Eu tive que chamar meu pai lá de Cianorte pra vir falar com a dona Ilma. Não sei se você conhece a falecida dona Ilma. Sim, a metade da Paraná é dela. Ela foi dura na queda, viu? essa mulher deixou coisa pra trás, que é muito imóvel. E ela não dava desconto e recebia só no dinheiro, com a bolsinha dela ainda. Até hoje. Entendeu? E... A filha herdou isso, né? E aí, meu pai veio, porque daí eu não conseguia... Primeiro que, a hora que eu liguei pra ela, ela falou assim, tá, mas você faz o quê? Você quer abrir o quê? Daí eu falei, tá, mas da onde que vai vir esse dinheiro? Aí eu falei, não, mas é um dinheiro que, né, meu pai tem condições de me ajudar. Tá, mas seu marido faz o quê? Daí eu falei, não, ele é médico. Tá, seu marido é médico. Então tá bom. Então tá, eu vou lá mostrar o salão para você, o imóvel para você. Deu, você tá vendo? Qual que é a credibilidade que a mulher tem? Gente, isso é muito sério. Eu falo até hoje pro Paulo, que às vezes eu vou no banco e... Gente, a gente tá em pleno 2025. Muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres tocando muita coisa. A gente vê que, às vezes, as mulheres têm mais resiliência que muito homem. E a galera não tá valorizando isso até hoje. Tipo assim, né? E não é porque ela era uma pessoa mais velha, tudo bem, relevei, tá bom, levando na brincadeira. Mas, assim, eu vejo hoje pessoas jovens ainda com esse pensamento. Entende? Então, assim, cara, é triste isso pra gente. Então... É que, infelizmente, já fazendo até uma crítica construtiva aqui pra cidade, no passado não muito distante, tinha mulheres que se organizavam para casar com isso.
Pra ter isso mesmo, pra rolar essa falácia. É real. Então, isso meio que prejudicou um pouco, Sim. sabe? Sim. A Mas eu acho galera- que isso em todo lugar, né? A galera meio que fazia intencional. Eu vou me casar com o médico pra tal. É. E aí usava o nome do... Ah, eu sou esposa do médico. Entendeu? Então, eles meio que criou essa própria cultura, Aham. que eu também acho horrível, ridículo. Aham. Horrível isso, gente. E... Não que ser esposa de médico seja ruim. É. Não tô falando isso. Sim. Tem as suas. Mas é uma fala mais dessa classe mesmo, do que, Isso. por exemplo, você não fala, mulher de empresário, você não vê falar. Não. Entende? Daí. Mas do médico fala. Isso, É. exatamente. Quem que é fulano? Ah, ela é esposa de fulano. É. Gente, não, ela é fulana que trabalha com isso. Ou, é fulana, aquela que faz academia em tal lugar. Cara, não que é a esposa de alguém, né? Ela é mais do que isso. Não que seja ruim. Amo ser a esposa do Paulo. Que ele me dá mais trabalho que às vezes meus filhos, né? Mas... Você tem 3 filhos, você sabe, né? Eu tenho. Eu tenho 3 filhos. Eu falo isso pra ele e ele dá risada. A minha porque... esposa também tem 3, tá tudo certo. Não, e quando ele perde a chave do carro, eu fico louca. Porque daí é todo mundo caçando a chave do carro que tá no bolso dele. Nossa. Entendeu? Então, assim, gente, tem 3 filhos em casa. E todas as mulheres devem ter 3 filhos. O marido como filho também, né? Aumenta a família. Mas assim, então ela já começou já com esse preconceito comigo para Entendi. mostrar o imóvel. Mas aí ela percebeu que, né? Que aí quando meu pai veio para negociar, meu pai foi o fiador até. Nesse ponto, você já sabia se posicionar. Sim. Já Sim. tinha outra conduta, Já, outra postura. nossa, totalmente diferente. Legal. Eu ia para cima, tipo, conversava com os Já se vestia, fornecedores. tá? Sim. Legal. Conversava com os fornecedores, tudo assim, sabe? Então, já tinha essa coisa da negociação, os móveis, tudo. A parte de balança. Eu estudei para abrir a loja. E eu quero tocar um pouquinho nesse ponto, antes da gente avançar. Como que foi para você montar o plano de negócios? O MBA ajudou muito nesse Ajudou. propósito? Porque, vou chutar aqui, tá? Empreender já é difícil, mas empreender no comércio, meu, é pra louco, entendeu? pra louco. É pra poucos mesmo. É muito difícil, porque você trabalha com acho que é um dos comércios mais difíceis, porque que é uma variedade de itens muito grande. Muito grande. Então, você São tem- mais de 2.000 itens hoje na loja. É muita coisa e você tem que precificar cada um deles. E outra que você trabalha com coisa perecível. Uhum. Então, além de precificar, tem a validade do rolê, né? Então, tipo, Exatamente. se você não cuidar, o estoque te quebra. Esse é um problema que eu enfrento hoje. Tá. Então, eu quero entender um plano de Porque, negócio, se assim, você foi considerado ou não. Não. Não O que chegou eu a fiz? pensar nesse Não, ponto. eu só falei, vai dar certo. Entendeu? Fui meio que louca, assim. Foi diferente do que foi com a Arezzo. Com a Arezzo, Aham. eu cheguei pro meu pai e montei o plano de negócio. Aham. Ali, É que já veio meio pronto da franquia, né? E aí, ali, na Nativo, eu tinha convicção que ia dar certo, que ia ser sucesso. Uhum. E eu vendi isso pro meu sócio, da época, que eu tinha um sócio, que era o meu amigo. E a gente falou, não, então a gente determinou, nós vamos investir tanto, você dá metade do metade. A gente vai comprar, quanto que a gente vai gastar nas coisas, freezer, nananana. Comprei na época tudo do mais simples, tá? Nossa, mas ficou Gastei- bom, nem parece que é simples. Agora, Ah, mas, por exemplo, na época era bem... Por exemplo, o freezer era freezer que juntava gelo, entendi. entendeu? Não era frost free. Então, eu comprei um freezer mais barato. Entendi. Então, essas Abriu como que coisas... dava, na Isso. A gente colocou essa quantidade, que era um limite que ele tinha. Eu até tinha mais para investir, mas como ele tinha um limite, a gente queria ficar 50-50. E aí, a gente colocou... isso, colocamos um tanto que a gente queria. Só que a gente começou com um problema. A gente tinha uma loja gigante e a gente tinha para investir R$ 30.000 em produto. Não, mas você não coloca nem um palito no dente. Exatamente. Quando meu pai chegou lá na inauguração, primeiro que a gente marcou a inauguração num dia. Então, como que foi esse timing aí de...
Foram 4 Ideia, meses. planejar, abrir, 4 inaugurar. meses. Foi rápido, hein? 4 meses. 4 meses? Pra 4 fazer reforma, meses. tudo? Sim, 4 meses. Tudo simultâneo, tudo Aham. ao mesmo tempo? Loucura Porque e enquanto confusão? eu já ia pedindo os produtos, para você ter uma noção, atrasou a entrega do a granel que a gente pediu. Inclusive é o meu Mas fornecedor foi até rápido, hoje. 4 meses. Sim, foi bem rápido. Sistema, tudo. Projeto, sistema. Tudo. Rápido, bem rápido. Bem rápido. Na verdade, o que acontece? Lá, quando eu vendi a Arezzo, eu já sabia que eu queria montar alguma coisa. Então, eu já vinha com uma ideia do que mais ou menos eu queria montar. Mas a partir do momento que eu comecei... Que você fechou com o sócio. Isso, aí foram foi 4 meses. Certo. E aí, o que aconteceu? Nossa granel atrasou, a gente marcou a inauguração num dia. Eu me lembro, foi 16 de setembro De 2020 mesmo? 2020. E aí não chegou a mercadoria, essa mercadoria não chegava e dava errado. E aí, na semana anterior, para a gente arrumar a loja, hoje a Aline e a Fran são 2 funcionárias que estão comigo até hoje. Elas abriram a loja comigo. Acho que elas chegaram lá, elas falam isso, né? A gente falou, isso não vai dar certo. Isso aqui, a gente está aqui de paisagem, daqui a pouco essa loja vai fechar e não vai dar certo. E aí, eu e o Vitor, que era o meu sócio na época, a gente estava mais perdido que cego em tiroteio. Por quê? Para precificar. E ele já tinha saído de CLT ou não? Não. Eu não deixei. E ele também, eu falei, Foi deixa. pé no chão. Sim. Legal, parabéns. Por isso que eu falo. Entendeu? Como eu não tinha outra coisa para fazer, eu tinha tempo, não tinha necessidade. Não tinha filhos ainda, né? Não, Tá tudo certo. não, E aí, assim, então a gente, na primeira semana ali da abertura para organizar tudo, cara, só uma coisa dava errado em cima da outra. Então, assim, foi caótico. E aí, atrasou O granel tudo. a granel. E aí o cara não conseguia me entregar. Tava aqui, já em Umuarama, e eu já tinha remarcado a inauguração 2 vezes. Falei, não vou queimar, não vou desmarcar de novo. E tava aqui, o cara falou, mas eu não consigo entregar. Eu falei, não, moço, peraí. Fui lá, o Paulo tinha uma caminhonete na época, ciumento ao extremo com carro, tá? Hoje eu inclusive... Ele se libertou disso ou ainda é? Não, peguei a roda do carro, já ele olhou de longe, nem eu vi, ele olhou de longe. Onde você ralou a roda do carro? Pelo amor de Deus! Mas sei lá, a 4ª roda que você rala. E, gente, essa sou eu. Mas aí, eu peguei, acho que ele não sabe disso, vai saber agora. Fui lá, catei a caminhonete dele, levei lá na transportadora, carregaram toda a caminhonete. A caminhonete ficou quase rebaixada. Levei para a loja e eu, as meninas e o Vitor descarregamos tudo. E aí, a gente vê hoje do jeito que a gente acha que, tipo... Só flores, né? Flores. Não, gente. Teve muito perrengue. Empreender não é para qualquer um, não, viu? Porque tem trabalho braçal. Hoje eu tô numa posição muito confortável, porque minha equipe já tem tudo formado e tal, a loja já tem um tempo. Mas no começo foi muito perrengue. Cara, eu tenho muita pergunta para te fazer. Não, porque é um segmento que ele me enche de curiosidade por ser muito diferente. Vou dar um exemplo. A pessoa trabalha com roupa. Vai lá, compra roupa lá, sei lá, no Brás, vem aqui, revende, ou compra de uma marca, fornecedor entrega, revende, tal. É muito mais fácil você contar a roupa, beleza, controlar o estoque. E comida. Ainda mais a granel. Porque a gente, sabe gramas, né, meu? Cara, você sabe como que a gente faz o balanço, contagem de estoque? Eu mudei o sistema esses dias. Essa é uma eu faço pelo menos uma vez por ano. Já teve ano de eu fazer 3 vezes. Uma auditoria, né? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter auditoria. E, assim, até para você saber como que tá a saúde da empresa, entendeu? Até para você fazer, eu tenho isso de estoque, isso na conta bancária, isso eu tô devendo para fornecedor. Até para você saber se o último balanço desse, se você tá crescendo ou não, se você tá positivo ou não, entendeu? E é muito legal você ter essa visão, hein? Parabéns. Meu pai, lembra lá atrás? É muito Entendeu? legal, porque muitas pessoas não fazem Não isso. fazem. As pessoas esquecem que o estoque, ele se torna um passivo. Exatamente. Aí você vai juntando estoque. Então, você tem que ter essa noção, entendeu? E o seu produto oscilou muito na pandemia o preço, né? Porque, cara, na verdade, demais, tudo oscilou, né? demais. A minha esposa, que inclusive acabou de passar ali, ela consome muito produtos, né, desse tipo. E eu lembro na pandemia a loucura que foi.
os preços? Tipo, nossa, mas oscilava muito. Creatina. Muito. Eu vou te dar um exemplo de creatina. Quando eu abri a loja, eu vendia creatina, sei lá, um pote de 300 gramas, eu vendia creatina R$ 79,90, R$ 89,90. Hoje, voltou esse valor. Mas na época ali, há uns 2 anos atrás, creatina estava R$ 180. Nossa, R$ 100 mais caro. Entendeu? Então, assim, mesmo tipo de creatina. É porque a gente tem diferenças, tá? Tem a creatina Creapure, que tem um selo, enfim. E que, sim, já é mais cara por si só. Mas eu tô falando da monoidratada. A creatina... Se você toca ela a 180 e daí ela cai pra 89, pronto. Você entendeu? Nossa. Então, eu comprava... Nessa época, eu comprava pouquinho. Porque... O mercado tava doido, hein? Doido. Cada hora vinha uma tabela diferente, entendeu? Aí você tinha que ficar vendo o que você ia fazer para não perder do passado, enfim. Aí você... Creatina ficou, assim, caríssimo, sabe? E, então, assim, é complexo. Para você ter uma noção de como a gente faz hoje nosso balanço, quando eu falo que vai ter balanço, as meninas até se arrepiam. Mas hoje a gente criou um método, cara, que a gente começa sábado, geralmente. Tipo, eu fecho a loja meio-dia, começo, das 5:30 da tarde a gente já acabou. Sério? Aham. Como que você chegou nisso? Você foi... No começo a gente passava 2 dias fazendo. Hoje não. Hoje a gente é prática. Cada uma vai pegando cada produto, etiquetando atrás, na gôndola mesmo, etiquetando atrás dele a quantidade que tem. Aí vem com um leitor de código de barra, com um sistema num notebook e vai bipando e colocando a quantidade. Nossa, bipando. ficou bom, ficou prático. E o a granel, aí esse dá trabalho. Porque tem que pesar, né? Esse daí a gente tem que tirar a tara do pote. E aí... Aí pesa o pote. Pesa o pote. Entendi. Entendeu? Daí a gente faz isso. Então, pra gente conseguir... Dá muito furo? Dá um pouco. Dava mais antes? É que eu troquei de sistema. Agora, com esse sistema, tá bem redondo. Mas com o sistema antigo, dava bastante furo. E esse furo você tem que pôr na margem? Sim. Se você não pôr na margem, é igual ao mercado, né? O mercado tem muito furo. E aí, o que também eu falei pra você ali atrás, que é um problema nosso, que é os vencidos. São os vencidos. Do a granel, não, porque Rick, tem uma coisa... E o meu pai, assim, sempre... O meu pai na cabeça, né? Enjoado. Ele chegava na loja e falava, você não pode deixar as coisas ficar com gosto de ranço. Ele falava desse jeito. Ranço, não pode, pelo amor de Deus. Negócio de ranço, nananana. Então, ele ia provando. Aí, ele pegava os agranéis e ia provando para ver se tava, né? E aí... eu comecei a pedir, desde o começo, eu pedia pouca quantidade. E teve alguns casos, sim, né, de ter ficado rançoso, porque daí eu falava, não, tem que ficar pedindo direto, vou pedir uma quantidade maior. Só que, na época, eu não tinha onde armazenar. Não tinha estoque. Não tinha. Espaço, né? Não tinha. Mas agora eu coloquei refrigeradores e todas as minhas castanhas ficam refrigeradas. Então, eu não compro quantidade gigantesca. Às vezes, a minha margem é menor. O meu preço, às vezes, é um pouco maior. Por isso que a gente tem a quarta do a granel. Mas eu prefiro isso do que vender um produto ruim. Entendi. E se tem um produto que a cliente fala, não tá bacana, ou tá... Se alguém reclama, eu peço para as meninas tirarem tudo. Eu perco o produto do que eu continuar vendendo, porque eu já ouvi... Perder o cliente é o último caso, né? Perde o produto, mas perde o cliente. Exatamente. Eu ouço muito das clientes reclamarem de outros lugares. E sei também como é feito em outros lugares. Então, a gente preza por isso, sabe? Isso é uma coisa que eu vendo até como meu diferencial. Que às vezes o cliente chega lá, nossa, mas no fulano tá mais barato. Mas o nosso armazenamento é diferente. A nossa estocagem é diferente. A gente compra quantidades pequenas para não ficar velho, produto velho. Então, assim, tudo isso faz parte da gestão. E que eu fui construindo. Legal. Porque era algo que eu nunca tinha trabalhado. Você apanhou muito dessa vez? Não. Aí você apanhou menos? Menos. Só que, assim, o que mudou a chavinha? Porque lá no começo, a hora que meu pai entrou na inauguração, no dia da inauguração, meu pai falou assim, você tá louca?
Eu falo que ele é sincero. Isso aqui não vai dar certo. Daí eu falei, pai, mas pelo amor de A Deus, loja pelada, hoje é o dia da tava inauguração. vazia. Ele falou assim, tá, você quer vender quanto? 30 mil. Porque assim... Não, e no começo, eu tava vendendo 30 mil. Aí ele falou assim, lógico que você nunca vai vender mais, você não tem produto. Essas gôndolas têm que estar bufando, Elisa. Ele falava desse jeito pra mim. Você tá louca? E ele, como eu falei pra você, né? Ele não tem papas na língua. E ele falava assim, se você não encher isso aqui de produto, não vai dar certo. Só que o meu sócio tinha uma limitação financeira. E eu não queria... a gente tinha acordado ficar 50-50, sabe? Daí ele resolveu vender, porque ele ia embora do país. Ele resolveu vender Nossa, aí a você parte ficou dele. com mais liberdade. Aí, 3 meses depois que a gente abriu a loja... Nossa, acho que ele rapidão. também deve ter falado, o Achou Vitor. que não ia dar certo. Falou assim, não, isso aqui não vai dar certo. Pode eu vou confessar, pular... Vitor, pode falar. Eu vou pular fora antes que dê ruim, né? E aí, ele vendeu a parte dele pra mim. E aí, eu coloquei. Mas você encheu a loja. Cara, enchi. Eu fiz um aporte, Aí, enchi. faturamento, Triplicou. Você tem noção disso? seu pai tava certo. Triplicou. E as meninas, tipo assim, elas falaram, não acredito. E assim, não é que deu muito fluxo de gente. Foi porque agregou as vendas. Tinha Porque produto. as pessoas chegavam lá, perguntavam, tem isso? Ai, não tem. Ai, não tem. Nunca tinha nada. Daí, a gente pegou e falou, não, então vamos colocar produto. Aí eu fui pesquisar o que colocar. Entrei em contato com as Nutris. Fiz todo esse Eu trabalho. lembro, cara, desse trabalho, porque quando você fez, depois eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre a questão da marca, porque ficou muito boa. Primeiro que você, nossa, não sei quem que fez para você, mas você teve uma marca muito boa para trabalhar o branding dela, que é um nome já traz a marca junto, né? E eu lembro que rolou esse movimento com as nutricionistas, porque eu atendi algumas e elas falavam. Sim. Falava, nossa, ela tá movimentando o mercado certo. Porque Isso. as outras não se preocupavam tanto com isso. Só que assim, ó, uma coisa que eu sempre fiz desde o começo... E até fornecedor, tá? Sim. Eu atendi uma fornecedora que te atendia e ela falava bem também. Porque assim, e eu vim com um propósito diferente. Eu não quis, eu vou dar um monte de cupom de desconto ou desconto para as nutricionistas indicarem a minha loja. Por quê, Rick? Eu falava para elas, eu falei para a maioria delas, na época, quem eu entrei em contato quando eu inaugurei convidando, porque eu tinha amigos aqui, a Natália Legnani e o Augusto Legnani, né, que é sócio do Paulo, enfim. Ela me passou as Nutris da época. Ela não era Nutri ainda, hoje ela é. Mas ela me passou as Nutris da época, então eu fui entrando em contato. E eu falava assim, olha, eu quero convidar, tô abrindo uma loja, gostaria muito que você fosse conhecer, Então, fui me apresentando e fui falando. E aí eu falava, olha, eu não ofereço nenhum tipo de benefício para indicação de loja, porque a minha pretensão é que vocês indiquem a loja porque vocês gostam e que eu tenho os produtos que vocês gostam de indicar. Por isso que estou aberta a vocês me indicarem os produtos que vocês querem que eu traga. Que daí eu consigo trazer, eu vou atrás para trazer, dou um jeito de trazer, e a gente ir testando os produtos que funcionam, não. Então, assim, teve produtos que eu pedi, não funcionou. Teve produtos que eu pedi que foi sucesso. Teve outros que eu trouxe por conta que deu certo. Teve outros que não, entendeu? Então, assim, fui meio que no teste. Você teve quanto tempo, assim, de teste para você chegar e consolidar e falar, nossa... Vamos mudar a pergunta. Na verdade, Você até hoje eu começou faço com teste. quantos itens e quantos você... Você falou 2.000 hoje. Abriu com quantos? Uns 300. Nossa, seu mix... Meu Deus... É muita diferença. É muita diferença. Hoje nós temos 2.000 itens na loja. Não, às vezes não parece. Mas, sabe o que eu estava falando para as minhas funcionárias? Sempre que eu vou viajar, eu visito loja de produto natural. Até fora do país, assim, isso é uma coisa que o Paulo fala até, chega. Mas eu gosto. É uma coisa assim, por quê? Porque eu trago ideias de coisas que eu posso aplicar aqui. Lógico que tem coisas que eu queria aplicar que não funcionam para a cidade, que as clientes não aceitam. N coisas. Mas Custo-benefício, isso, logística, custo-benefício, logística. Logística Por também exemplo, mata queria trazer... Meu Deus do céu. Eu queria trazer um sorvete proteico
uma vez fui atrás e tal. Cara, não vem, não chega até aqui. Então, assim, N coisas. Mas o que dá... E eu já fui mais louca também. Eu já fui, tipo assim... eu vou trazer, dane-se o meu faturamento, capital de giro e tal. Vou trazer e vou arriscar. Ver o que vai dar. Ver o que vai dar. Mas hoje eu entendo que isso prejudica muito meu capital de giro, que faz diferença. A importância do capital de giro. Então, Poder de compra. isso, poder de compra, N coisas. Então, hoje eu não faço tanto mais isso. Até algumas nutris vêm e falam, Elisa, podia trazer esse produto. Eu vou meio com cautela. Antes eu trazia o que me falava, sabe? Hoje eu vou com mais cautela. E até porque, assim, o que pode ser gostoso para um, pode não ser para outro. Então, eu gosto de comprar o produto, provar. Então, você vai pelo mercado. Eu sei mais ou menos o que meus clientes... O que é mercado palatável. Adesão. E o que não dá. Entendi. Então, assim, porque lá na loja a gente vive e eu tomo muitas decisões com as meninas, porque elas que ficam mais, né, em contato com as clientes. Então, a gente toma muita decisão junto. Sempre quando eu vou comprar um produto, o que vocês acham desse sabor? O que elas falam? Não. Então, a gente sempre faz essa construção e a gente consegue trazer esse mix. Lógico que eu queria ter todos os produtos possíveis, né? A gente queria ter N marcas, mas tem coisas que realmente ficam inviáveis ou que o giro do produto é baixo, que não vale a pena. Então, assim, você sabe, né? Ser empreendedor, você tem que tomar decisões difíceis, né? Então, a gente vai em altos e baixos, né? Sim. Equilibrando os pratinhos. E é isso. E como que foi para você empreender no olho do furacão da pandemia ali? Lógico que ainda, eu acho que nessa época já estava um pouquinho mais estabilizado, mas o Moarama sofreu com o tal do abre e fecha, hein? Abre aqui, fecha ali, pode isso, não pode aquilo. Quando eu inaugurei a loja, em setembro, estava aberto. E ficou um bom tempo. Depois teve aquela segunda onda. Aí, na segunda onda, a gente teve que ficar uns dias fechado. Lógico que sentiu faturamento, Delivery tudo. já fazia ou não? Fazia. Já tinha. Já fazia. E teve dias que a gente, assim... a galera cozinhava em casa só também. atendia delivery. Teve dias que a gente ficou lá só atendendo por delivery. E aí a gente foi, assim, se ajustando, né? Porque não tinha muito o que fazer. Era tudo novo para todo mundo e a gente tinha que entrar na onda, né? Não podia atender, era proibido. E a gente atendia do jeito que estava quando eles liberavam o delivery. Então a gente fazia, mas sentiu. E assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi observado que as pessoas que tinham um estilo de vida mais saudável conseguia passar pelo Covid mais tranquilamente. Quem conseguiu, enfim. Então, o poder que isso trouxe... Aumentou muitas vendas. Cara, as pessoas começaram a querer se cuidar. Mudaram o hábito, né? Muito. Mudaram o hábito. Assim, da água pro vinho. Hoje ainda isso se perpetua, sabe? Mas dali, logo após, a pessoa queria vitamina C, queria anti-inflamatório, queria própolis. Eu não vencia comprar própolis, fazer shot para melhorar a imunidade. Então, assim, muita coisa. Então, eu vou falar para você, pandemia foi só coisa ruim? Não. Ela trouxe, foi ótimo. Ela trouxe muita coisa boa para minha... pro meu nicho ali, sabe? Então, assim, aí a loja foi crescendo todo ano, com crescimento Demorou muito quanto bacana. tempo para entrar no ponto de equilíbrio de faturamento versus despesa, para dar lucro? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Pra, tipo assim, E demorou quanto tempo pro Paulo engolir o caroço? E, tipo não, assim, mas ele viu que eu tava feliz. Deu certo. Ele, no começo, mas quando inaugurou, nossa, ele foi, super me apoiou, tudo assim, sabe? Até esses 2 primeiros anos aí, que eu não tirava nada. Porque na Arezzo, no primeiro mês, eu já comecei a tirar dinheiro. Entendi. Você entendeu? Entendi. E aí eu falei, não vou tirar, porque eu tinha renda de outro lugar. Né? Minha renda financeira eu tinha de outra... Você não dependia da loja? Não. Isso é muito bom. Então, por isso que eu conseguia... Você empreendeu certo dessa vez. Eu conseguia não tirar nada. E aí eu consegui fazer com que a coisa fluísse, né?
Aí foi contratando mais gente, a gente foi aumentando ali. Eu contratei estagiário primeiro, depois contratei fixo. Agora eu estou com 4. Vou contratar mais também. E aí a gente foi conquistando espaço. Tinha gente que chegava lá e falava assim, nossa, mas essa loja é nova? Fazia 3 anos que a gente estava com a loja. Aí eu percebi que a minha fachada estava muito apagada. Por mais que meu branding estava bom, no sentido visual, enfim, tinha construído algo legal, a marca, tudo, eu precisava melhorar a fachada. Daí foi onde eu falei, vou melhorar a fachada. Mudei a fachada. Daí algumas coisas começaram a me incomodar. Tipo a cor da loja, sabe? Quando a gente quer... Foi pra reforma. Uhum. Aí eu reformei. E eu precisava de estoque, eu não tinha estoque. Uhum. E aí eu falei, não, preciso aumentar a loja. E aí, agora, o final do ano passado, vai fazer 1 ano, a gente reformulou toda a loja. E, agora tá do jeito que eu quero. E o nome, foi você? Foi. A gente demorou, foi eu e o Vitor, né? Claro. A gente demorou um pouco, aí vários nomes. E, esse não. Aí você tinha que pesquisar também para ver se não tinha marcas registradas, né? Então você teve esse cuidado. Sim. Nossa, que bom, cara. Marca Esse outro registrada. erro que os empresários cometem. Tudo. Aí, na hora que a marca tá vai lá registrar, não pode. Não, tá registrado. E aí, tudo, assim, a gente fez tudo certinho. Eu contratei um cara de São Paulo. A gente achou online. E vimos o material que o cara estava fazendo. E a gente gostou. E aí, a gente pediu um orçamento. Achamos ok. Preço, na época, super bom. Hoje, eu sei que ele faz grandes coisas. Até ele pediu um testemunho há uns 2 anos atrás. Mandei para ele tudo. E aí ele construiu. Eu mandei o nome, falei o que eu queria, as cores que eu achava que ficou bom, hein? Combinaria. Cara, o cara montou tudo pra mim, até o avental, assim, com a estampa. Essa padronização da marca ali, que eu vi que você trabalhou bem, veio muito da sua experiência com franquia, com grandes marcas? Sim. Porque eu percebi que você teve um cuidado de montar uma loja padronizada. Sim. E eu falei, pô, isso aqui parece muito uma franquia. Sim. E várias pessoas entravam tem um lá. padrão franquia a tua Isso. loja. Não sei se você pensa em franqueá-la, mas ela tem um padrão franquia. Se o meu tempo permitir, eu acho que sim. Quero abrir outras. Minha pretensão é abrir mais lojas. O mesmo ramo. Da Nativo mesmo. Da Nativo. Legal. Aqui? Não, em outras cidades. Legal. E aí... E aí, eu construí isso justamente com a bagagem que eu trouxe da Arezzo. Porque legal. lá você tinha que seguir vários padrões, né? Então, isso eu entendi que era importante. O benefício da franquia, então, foi esse. Foi. E aí, a gente construiu isso, construo até hoje. Tem coisas que agora a gente vai lançar o Natal da Nativo Grão. Estamos trabalhando todo também nas marcas, nas tags, tudo, para ficar tudo padronizado. Então, assim, para tudo combinar. Na reforma, eu tive também a Dani, né, da House, a Dani e o Maicon, que entenderam muito o que eu queria. E, assim, deixaram o padrão que eu... Porque eu tinha aqueles móveis de demolição, aquela coisa, móveis crus. Eu não aguentava mais olhar para aquilo. Então, eu queria modernizar. Uhum. E aí, eles trouxeram isso. Minha loja era muito escura. A gente conseguiu trabalhar com luzes. E, assim, as clientes, depois que eu reformei a loja, entravam e se maravilhavam. Eu tinha um faturamento ótimo. Eu já vinha com um crescimento excelente, mês após mês, ano após ano. Mas, do ano passado para esse, foi, assim, gritante, né? Aumentou bem. Bem. Depois da reforma da loja. Tem que reformar, né, meu? Cara, tem empresário que segura, acha que isso é despesa, que é um gasto, meu. Isso aí visual, muda muito visual. o consumo, muda muito o consumo. É outra coisa. Assim, outra coisa que a gente escuta muito, a organização das prateleiras, sabe? Não fica tudo, tudo setorizado. Fiz o cantinho Nativo Kids, depois que eu tive meus filhos. Então, tem todos os produtos para crianças, produtos saudáveis. Então, assim, eu fiz toda uma setorização.
O ano passado também, depois da reforma da loja, trouxe produtos gourmets, né? A gente tem os cafés gourmets, azeites importados, vinhos. A gente agora vamos montar também as cestas de final de ano. Então, assim, foi um trabalho que a gente foi construindo eu tô deixando a loja como eu sempre sonhei. Sabe? Legal. Eu vejo hoje, eu olho para Nativo Grão e é aquilo que eu sempre almejei, sabe? Tá tudo redondinho, a equipe. As meninas, às vezes, se deixar, toca a loja sozinha, né? Então, e aí vem um ponto que eu tô te admirando muito, assim. Eu não tinha tanto essa noção antes, mas, nossa, ganhou totalmente o meu respeito, porque eu acho que esse é o maior desafio de todos os empresários que eu conheço. E, assim, não tô falando só de homem, não. Homens e mulheres. Sim. Você conseguiu fazer uma empresa que você consegue ter uma gestão sem estar dentro dela. Isso. Pelo menos na parte da manhã, pelo que eu entendi. Sim, eu não trabalho pela manhã. Então, como que você conseguiu chegar nesse ponto de gerenciar, não deixar a peteca cair e ainda assim conseguir ter o desfrute? O MBA me trouxe muito isso. Você fez isso desde o início ou não? Você ficou imerso no início? No início. Você organizou os processos primeiro? Sim, deixei organizados os processos primeiro. Legal. Ainda tenho processos para organizar. Né? Foi quanto tempo, assim, para você começar a tirar sua manhã? Depois que eu tive filho. Depois que eu tive as crianças, eu conseguiria deixar antes. Mas era uma coisa... Você conseguiu planejar a sua gestação? Sim, minha gestação foi toda planejada. Que legal. Só que eu não esperava que a minha funcionária engravidasse junto comigo. Aí, nós duas, tipo assim... Só que assim, gente, a minha licença maternidade, qual que é? Um mês, no máximo? Não. Não? Eu não. Eu ganhei a Maitê na quarta, na sexta eu tava na loja. Passei lá, porque eu precisava ver alguma coisa. Porque foi rápido assim? É que, assim, como eu tive parto normal também, né? Tá, então, ajudou. Mas bebê recém-nascido dorme bastante. Os meus filhos dormiam super bem no começo. Depois, não. Mas no começo dormiam super bem. Então, assim, eu tinha uma pessoa de extrema confiança. Tenho uma pessoa de extrema confiança para cuidar deles. Então, eu tinha essa liberdade. Então, eu ia ali na loja, dava um pulinho, só para dar uma passeada, para espairecer a cabeça, e voltava. Entendi. Sabe uma coisa assim? Não conseguiu ficar tão longe da loja assim também. Não, porque, como eu falei, eu me dá um faniquito ficar em casa o dia inteiro, entendeu? Me dá uma coisa, eu preciso me mexer. Mas, assim, ia, sei lá, uma vez por semana, no começo. Então, dava essas minhas escapadas, né? Quando as crianças estavam dormindo. No do Luca também foi a mesma coisa. Eu fiquei uma semana. Aí eu fiquei mais. Eu acho que do Luca eu fiquei mais em casa porque eu me cobrei um pouco no começo. E aí eu não tinha minha funcionária que também estava de licença maternidade. Então, como eu tinha 4, então eu sabia que estava tudo mais redondo, né? Então eu tinha... Mas assim, foi um processo que eu criei e que eu entendi. Eu sempre fiz muito esses cursos, né, online também de empreendedorismo, essas coisas, e sempre me alimentei muito disso. Então, eu entendi que eu não podia ser refém do meu negócio. Porque eu via, por exemplo, o meu marido não consegue fazer isso. Porque ele é autônomo, então ele está produzindo... Pegada, né? Ele está produzindo, ele está prestando serviço, ele está produzindo ali e tal. Ele não consegue se ausentar. Então, eu precisaria criar isso, até porque eu preciso estar presente também nos momentos dos meus filhos e tinha certas coisas que eu não queria deixar de fazer. Por exemplo, minha academia, entendeu? Que é a minha válvula de escape, que eu faço todos os dias. Então, eu fui criando isso. Fui criando e também passando confiança e delegando. Eu fui aprendendo a delegar. Legal. Coisas que eu achava que só eu dava conta de fazer, eu comecei a delegar. Legal. E eu fui aprendendo isso no MBA, principalmente, que eles falavam isso. Vocês não podem, vocês querem empreender, vocês têm negócio, mas vocês não podem ser escravos do negócio. O negócio tem que trabalhar para vocês. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter essa noção. A gente achar que a coisa não vai funcionar se a gente não estiver lá. Lógico, a gente tem que estar por dentro de tudo. A gente tem que estar lá para emanar energia positiva para funcionário vender bem, para a coisa fluir.
para Tem que ficar em gestão cima, acontecer, né? tem que estar em cima. O olho do dono engorda os bois. Engorda não o tem outra gado, conversa. exatamente. Só que você não pode ser escravo do negócio. Cara, que legal. E aí foi onde eu fui tirando o pé. Eu comecei, quando eu tive só a Maitê, eu comecei a não trabalhar aos sábados. Eu trabalhava aos Mas foi sábados. tirando aos poucos. Sim. Aí depois eu fui deixando alguns períodos da manhã. Aí depois eu fui tirando todos os períodos da manhã. Quando eu engravidei, Tem quanto tempo Do já que Luca. você não vai mais de manhã? tem uns 2 anos. Nossa. 2 anos. Eu só trabalho da parte da E tarde. todo dia você vai? Segunda, sexta, tarde? Todo dia. Todo dia. Só se eu tiver que viajar ou fazer alguma outra coisa que eu não consiga estar presente nem de manhã e nem no final do dia. Mas, por exemplo, hoje eu não conseguiria ir à tarde. Eu fui de manhã. Entendi. Entendeu? Então você compensa. Eu compenso. Entendi. É que nem você tá aqui gravando agora, a loja tá Isso, rodando tá normal, rodando. tá tudo certo. Tudo certo. Saindo daqui, provavelmente eu vou dar uma passadinha lá. Mas, assim. E como que você faz a gestão? Assim, é todos os dias? Eu não entendo comércio, então eu queria entender um pouquinho de você. Olha, é uma pergunta que eu sempre tive curiosidade. Depois eu vou falar assim. Depois que eu tive os meus filhos, eu me dediquei menos. Até estava falando com meu pai esses dias que eu tirei um pouco o pé, sabe? Porque eu me dediquei mais às crianças. O Luca foi um bebê que deu bastante trabalho para dormir, então eu ficava muito cansada. Então eu ia na loja, ficava ali 2 horas, 3 horas da tarde, mas eu não produzia nada. Eu produzia mal. Só ia lá, pagava os boletos e ia embora, sabe? Fazia algum pedido ou outro e ia embora. Tava batendo ponto. Tava batendo ponto. E aí eu entendi que eu precisava voltar ali em mim. Isso foi nesse último ano. Depois que eu tive o Luca ali, teve um período que eu fiquei mais desse jeito. E aí eu falei, não, eu preciso voltar às rédeas, né? Aí você tem que colocar a mão na consciência e falar, não, poxa, eu tô delegando demais, ou tô deixando... Tô abandonando. E realmente estava, porque a gente estava... O que acontece? Por que eu estava abandonando? Porque a loja se tocava sozinha. Ficou As redondo meninas, a coisa fluía. Acomodou. Você entendeu? Então, eu acomodei. Só que a gente batia aquela meta, aquele faturamento. Mas não tava não crescendo muito não. mais. Entendi. Aí eu falei, será que eu cheguei ali no meu limite, estagnei? O que eu preciso fazer para faturar mais? Aí tinha uma amiga minha que estava com um consultor financeiro, empresarial, um gestor, né? E aí eu falei, quer saber? Tá funcionando para você? Ela falou, tá. Eu falei, vou investir. E aí eu trouxe ele e ele me puxou. Ele falou assim, você quer, a gente vai trabalhar junto, porém, eu preciso do seu comprometimento. Então, você vai ter que ir na loja e render tantas horas no dia, mas render. E ele foi me trazendo isso. A gente está há 4 meses, né, juntos ali, e ele me trouxe de volta, e aí eu fui, a coisa foi fluindo. Tanto é que agora vou até mudar, vou começar a ir de manhã também. Legal. Vai pôr um gás ali. Vou colocar um gás, porque as crianças já... Então agora você tem uma meta. Exatamente. Eu conheço ele é muito bom. O David. Ele é muito... É verdade, convidar ele pra fazer um podcast. Não, vai ser excelente. Ele tem uns insights, assim... Ele sempre foi muito bom. Eu lembro dele desde a época, acho que do Muprev, que ele trabalhou lá. Isso, ele trabalhou no Muprev, trabalhou... acho Baby que Marie. Isso, e no banco também. Então, assim, a gente conversa... Às vezes ele me irrita, tá? Ele me irrita às vezes, mas é muito bom porque, assim, ele também deu treinamento para as meninas. E, cara, elas estavam também estagnadas, sabe? Então, ele trouxe novos insights, novas coisas. E se eu falar para você que no primeiro mês já mudou. Assim, a gente já conseguiu perceber uma diferença no faturamento. E a gente tá batendo uma meta que eu não imaginava. Show. Sabe? Então, assim... Te tirou da às zona de vezes, conforto. me tirou da zona de conforto que eu estava, que eu me coloquei, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa de algumas coisas de fora. É porque eu tenho uma outra profissão, né? Eu tenho uma outra Você falou da questão da parte produção rural. Como que é isso daí?
Eu tenho... Essa parte eu não... Eu tô até coçando a cabeça. Essa parte eu me perdi no laço do tempo. Eu falei, mas de onde que entra o Eu rural? mexo com gado, com cana e a gente vai Gente, plantar. vocês achavam que era só esposa de médico? Pega Eu essa falo, aí, ó. por isso que eu falo que eu não me importo das pessoas acharem isso, porque eu Cara, quase não tenho nada que pra fazer. legal, meu. Que legal. Tô conhecendo um lado seu muito maravilhoso, assim, que eu não fazia ideia. O meu pai, quando os negócios dele deram muito certo, eles investiram em fazendas, eles e os sócios, né, na época. E isso há anos atrás, né, quando se compensava ainda comprar terra, porque hoje, se você for parar para Não, tá pensar, muito não se caro. paga. Aham. Não. E aí ele foi comprando e tem propriedades rurais. E uma dessas propriedades ele dividiu para mim e para os meus irmãos, para usufruto, assim, Legal. né? E aí a gente cada um produz uma coisa, né? Cada um toca do seu jeito. E aí eu mexo com... A gente tem gado. Aí o Paulo Eu tô também... rindo porque, tipo, eu não imaginava, entendeu? O Paulo... Inclusive, o Paulo e meu pai viraram sócios, compraram uma terra juntos, tá? Olha, O que Paulo virou legal. produtor rural. Ele tem lá o cadastro do produtor rural também, Que não é só médico. Que legal. Mas hoje não tem mais, venderam, enfim. Mas, assim... aí o Paulo entrou comigo nisso. Então, assim, eu tô cuidando da cana. Hoje mesmo estava fazendo cotação de núcleo boi verde, tá? Para ração do gado. Olha só. E aí é aquela coisa, né? Fazendo silagem? A gente não vai fazer silagem, né? A gente vai fazer uma reforma de pasto agora, vai plantar soja e aí depois a gente vai fazer silagem. Legal. E aí a gente tá fazendo confinamento, enfim, então... Cara, e é um universo muito distante, É né? paralelo. Sabe aquela música da Ana Castela? Fala, dá certinho pra mim, a Patricinha que virou boiadeira? Tipo, isso, entendeu? E qual que você curte mais? Eu sei que tem um. Eu sei que você curte os dois, mas tem um que talvez você pende mais. Então, o que acontece? É que, assim, na São loucuras fazenda... diferentes. São coisas totalmente diferentes. Mas o que acontece? Na fazenda, eu fui descobrindo algo diferente, né? Que eu imaginava... Só que, assim, tá sendo um pouco complexo entender, porque nós moramos longe, né? A fazenda fica em Juti, no Mato Grosso do Sul. Então, não é sempre... É longe, mas não é. Mas, assim, o que acontece? Às vezes, a gente não consegue estar lá. Tanto é que era pra gente ter ido no final de semana, não deu certo. Agora, final de semana que vem, a gente usa os finais de semana pro Paulo poder ir comigo. Legal. Às vezes que não dá, eu tento ir por conta. Mas, assim, essa questão da logística, às vezes, quando o dono tá perto, né? O olho do dono engorda o gado, né? Então, assim, a gente gostaria de estar mais próximo. Meus irmãos moram no Mato Grosso do Sul. Entendi. Entendeu? Por conta dos negócios. Sim. Por conta das terras. Entendi. E aí, acaba que eles vão cuidando a parte deles de lá e eles me ajudam muito. Meu pai me ajuda muito, né? Então, tem isso porque o meu pai tem uma bagagem muito grande, enfim. Só que agora eu tinha gado, agora eu plantei cana. Aí é mais fácil de cuidar. Só que eu plantei por conta, né? Não arrendei. Entendi. Então, Você virou produtora. produtora. Você não arrendei. Não, Então você tá no eu risco. sou fornecedora, sou fornecedora da usina. Mas, assim, tem que cuidar, é veneno que tem que comprar, é fertilizante, todas essas coisas para cana. E aí, só que eu tenho ajuda, né? A gente tem um funcionário muito bom lá, então as coisas vão acontecendo. Entendi. Então, mas tem mais isso, entendeu? Eu não fazia ideia. Exatamente. Cara, que legal. Por isso que eu legal. falo, e, assim, eu tenho vontade de abrir mais lojas, mas hoje, do jeito que tá, é um pouco complicado eu assumir mais isso, sabe? Entendi. Ajudo o Paulo, que eu falo, ajudo ele também, às vezes, dar pitaco, né, em coisas dos hospitais e, enfim, das clínicas. Então, a gente tem muito... Nós dois trocamos muita figurinha, sabe? Sobre negócios, a gente conversa muito. Então, é uma troca muito legal, nossa, assim, sabe? E a gente está construindo o futuro para os nossos filhos, para nós. Então, a gente conversa. Que tal investir nisso? Que tal a gente fazer isso?
Tem só uma coisa que a gente não concordou muito no começo, né? Porque eu queria uma casa. Eu moro de aluguel. Vocês estão construindo, não estão? Aham. Aqui no condomínio? Aham. Eu vi lá, bonito, nossa. Não, e assim... E eu que tô indo atrás de tudo, tá? Ele falou, eu não quero nem saber. E aí, eu que tô me virando. E aí, mãe Uber... Então, assim, entende? Não tem como, A não gestão cabe do mais. tempo tem que ser muito fina, né? Pra não Pra deixar não- passar tudo, exatamente. detalhes, essas coisas. Mas o bom é que hoje a gente resolve muita coisa remoto, né? Você resolve muita coisa pelo celular, então isso facilita muito. Então aí a gente vai equilibrando os pratinhos. Mas entre- vocês têm cabeça muito boa para investimento. Sim. No Por que- isso que a gente mora de aluguel. Com certeza. Eu vi aqueles dias das fotos, da questão dos veículos e tal. Eu peguei aquele insight na hora, conversei com a minha esposa e falei, ó, mudar esse tema aqui em casa. E ele quer renovar. Então, assim. o que que eu- Muito mais negócio. porque muito mais assim. negócio. Você tem liquidez, você tem tudo. Isso. A gente mora. É por isso que a gente mora de aluguel, porque ele queria investir nos hospitais. E eu falei, não, então vamos fazer isso, né? Vamos montar. Por quê? Porque, sim, eu quero ter um lar, uma casa, nossa, do meu jeito, tudo. Porém, a casa é um bem passivo, né? Aí é um investimento no luxo que vale a pena. Isso, vale a pena. Vale a pena. Eu sei, porque... Vale a pena tem um fator que muitas pessoas esquecem nisso daí. Um comentário que eu vou fazer. Eu penso igualzinho, tá? Eu acho que o dinheiro tem que ficar girando. Só que a partir do momento que alguém pede para você sair da casa, você valoriza isso. Sim. Porque você fala, puxa, não era meu. É que E agora tem que desocupar. Então eu vou fazer uma coisa do meu jeito que eu gosto, pra mim, eu não vou sair. Aí vale a pena. É que a gente mora na mesma casa há 5 anos e eu acho muito difícil pedirem pra gente sair. Porque o dono da nossa casa tem 6 casas no mesmo condomínio. Entendi. Então, assim, o negócio dele é investir nisso. É aluguel mesmo. É renda. É renda. E, assim, mas a gente mora numa casa muito boa, então a gente pegou o dinheiro e investiu no que nos daria dinheiro antes de pegar e construir uma casa. Perfeito. Entendeu? Aí agora que tá tudo estabilizado, né? A gente tá com a construção da casa. Essa rentabilidade paga a construção. Entendeu? Entendi. Mas nada que se sair um financiamento com juros bom, a gente também não pegue, né? Vale muito a pena. Lógico. Trabalhar você capital entendeu? externo. Exatamente. Vale muito a pena. Então, assim, é esse o pensamento. Cara, que legal. A gente sempre fica... Estávamos conversando isso domingo, inclusive, né? Nos investimentos e o que vale a pena, o que não vale. Enfim, é uma coisa que, querendo ou não, você tem que pensar. Né? Porque você tem que ter uma segurança. Você não sabe dia de amanhã, preciso de alguma coisa de saúde, enfim, ou se precisar fechar um negócio, ou alguma coisa acontecer, você tem que ter uma estabilidade, né? Um investimento. E então a gente gosta de viajar, né? Então tem tudo isso. Aí a gente vai fazer os nossos investimentos. Eu vou te fazer um elogio antes de ir pro final, mas, Elisa, de verdade, com 33 anos, a cabeça que você tem, a bagagem que você tem, o nível de empreendedorismo que você tem... Ai, obrigada. Fico parabéns. Fico feliz. Não, de verdade, assim, é de coração que eu tô falando, tá? Porque é muito inspirador, sabe? Mãe de 2 crianças e correndo, já empreendendo em duas coisas totalmente distintas e dando conta de tudo isso e construindo gestão de tudo isso. Não é para qualquer um. Parabéns. As meninas... Parabéns. Ai, obrigada. Parabéns. As meninas lá da loja falam, meu Deus, como que você dá conta? Eu falo, às vezes... Agora eu entendi porque ela não me respondia no WhatsApp. Às vezes eu falo... Gente, de verdade, quando eu não respondo... às vezes os representantes lá da loja me mandam, você não me respondeu, não viu a promoção. Eu falo, você tem que ligar às vezes, porque senão eu não consigo ver. Mas o que, assim... Rick, uma coisa a gente não faz tudo perfeito. É muita coisa, às vezes a gestão do tempo não dá certo, filho fica doente, noite mal dormida, frustrações, enfim, N coisas, né? Então, assim, não dá para ser perfeito em tudo. Então, a gente vai equilibrando os pratinhos do jeito que dá, sabe? Por isso que eu estava mais distante também da loja. A gente estava com o plantio da cana, então eu estava me dedicando mais a isso, com um bebê recém-nascido na época. E aí eu fui deixando algumas coisas, por isso que eu tive que pedir ajuda
para resgatar outras. Então, assim, nada é perfeito, né? E é ser humano também, né? Não sou MacGyver, né? Então, assim, todo mundo tem um monte de coisa para fazer, né? Então, a gente vai fazendo. Tem coisas que passam, tem coisas que eu esqueço. Então, eu falo muito. Quando alguém vai me falar alguma coisa, Elisa, você tem que fazer isso. Me lembra. Ou coloco as meninas mesmo, tem que pedir não sei o quê. Falo, deixa um bilhetinho lá na minha mesa, porque eu vou esquecer. Porque daí, ao mesmo tempo que eu tô aqui fazendo um pedido, meu pai milho pro gado aqui, entendeu? Então, assim, você tem outras demandas, né? Então, é o filho da natação, o Uber, pagar o Uber que vai buscar o filho com a babá na natação. Que às vezes eu não consigo ir, entendeu? Então, você vai trabalhando isso e construindo um pouquinho a cada dia na sua imperfeição, né? Ô, Elisa, vende teu peixe aí. O que é a Nativo Grão, para quem está assistindo entender o que é o teu negócio? Bom, pode falar onde fica, o Instagram, como encontrar. Gente, a Nativo Grão foi criada com o intuito de cuidar da saúde das pessoas, trazer qualidade de vida. A nossa loja fica ali na Avenida Paraná, ao lado do sorvete do MEC. Acho que muita gente sabe onde que é bem visível. E agora nós estamos com opções de estacionamento, né? Com a Zona Azul. Né? Nossa, e assim, se vocês precisarem de ajuda, as meninas estão lá para ajudar com os aplicativos, né? Tem um totem na frente da loja também. Mas assim, a Nativo Grão é isso. É trazer essa qualidade, esse cuidado e o atendimento que todo mundo merece. Então, assim, a gente trabalha muito nisso para trazer isso de atendimento com excelência. Todas as quarta-feiras, nós temos os 15% de desconto nos produtos a granel. Toda quarta-feira, então, a gente tem essa condição, independente da forma de pagamento. Que legal. A gente tenta, ao máximo, trazer a praticidade no dia a dia. Agora, nós estamos com muitas novidades de final de ano que eu trouxe. E também, a gente tem pãozinho fresco, que o pessoal gosta. E agora a gente está recebendo todos os dias pãozinho fresco, sem glúten, sem lactose. Nós vendemos suplementos, a parte de whey. Muita gente ainda fica com medo de usar, ou não saber como usar, ou achar que é ruim. A gente faz muita degustação na loja também. Então, gente, venham, conheçam a loja. Nem que vocês passem para tomar um chazinho, um cafezinho lá com a gente. Serão sempre muito bem-vindos. Nosso atendimento é das 9 da manhã às 19 horas, até às 7 da noite. Isso é ótimo, hein? Isso é ótimo, porque a pessoa sai do trabalho e vai ali. Aos sábados, a gente atende das 9 à 1 da tarde. Bom também. Então, para ficar prático para todo mundo, a gente tem o mercado ali. Então, às vezes, a pessoa vai no mercado, que é o Planalto, e aí já passa ali na loja e já compra os grãos, porque os nossos grãos são mais frescos. Então, a gente armazenamento diferenciado para trazer essa qualidade para vocês. Então, a gente tem todo esse cuidado. E temos 2.000 itens para ser oferecidos aos nossos clientes. Então, sejam sempre muito bem-vindos e nos visite. E o arroba do Instagram? O arroba do Instagram é nativogrão_. É só procurar a gente lá. Eu faço vários vídeos. Sempre estou ativa nas redes sociais. E aí, sigam a gente, que a gente vai postando todas as novidades e promoções lá, todos os dias, inclusive. É isso aí. Deixa uma frase também para as mulheres, incentiva elas a empreender, a não ganhar o sobrenome de esposa do fulano. É verdade. Gente, o que eu posso falar? Eu amo empreender, eu acho que isso traz uma resiliência, assim, incrível. E é difícil, mas é a minha paixão. Então, as mulheres que querem empreender, não sintam medo, não sintam receio. Por sermos mulheres, muitas vezes vai ser desafiador, mas também vai ser gratificante você olhar para tudo que você construiu e criou e bater no peito e falar, isso aqui me pertence, isso aqui é algo meu, é algo que eu criei, é algo que eu fiz e que eu tenho muito amor. Enfim, é isso que eu sinto ao empreender com a Nativo Grão, que é algo que tem a minha mão, que eu criei assim do zero
e que me faz muito feliz. Então, é isso que vocês têm que buscar. Por mais desafios que tenha, empreender também tem as suas gratificações e as suas emoções, assim. É uma coisa que é inexplicável. Só quem vive sabe o quão resiliente isso pode ser. E as mulheres, mais do que, vou dizer, tá? Mais que os homens, são muito mais resilientes e aguentam mais tranco que os homens. Então, não tenham medo que vai dar certo. É isso aí. Eu concordo totalmente. Eu acho que todas as mulheres precisam sentir essa liberdade, que é gostoso, é libertador empreender. Sim. E sentir que é capaz, que tem esse Empoderamento. Empoderamento mesmo, isso. mesmo a palavra. E parabéns pela sua trajetória, Obrigada. pela sua história, pela forma que você... Nossa, foi muito pontual, foi muito legal a forma que você contou aqui no podcast. Ficou bem... Obrigada. Deu para entender bastante a trajetória. Falo bastante, né? Mas... O próximo a vir aqui é o Paulo, viu, Paulo? É verdade, tem que Entrevistar. trazer ele. Eu vi... excelente profissional também. O Paulo se dedica... Não, ele se dedica muito, né? Até uma briga lá em casa, né? Porque trabalha demais, mas... ele faz muito, é uma coisa que ele ama, então é workaholic mesmo. Que Deus continue abençoando você, Amém, seus que seja negócios, assim para todos nós. sua família. Obrigada. E é isso aí, obrigado por você que nos assistiu até aqui. Obrigado, pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, sempre mandando aí, ó. Também fica à vontade. Agora Obrigada. tem um comes aí pra gente. Valeu!